Boa tarde, pessoal. Vamos começar? Bom, então queria dar boas-vindas a esse encontro, mais um evento da World Invest Week. Para quem ainda não sabe o que é o World Invest Week, a gente está falando de um evento organizado pela IOSCO, que conta com a participação de países de 6 continentes, simultaneamente, que durante essa semana vão estar promovendo diversos encontros com o objetivo de promover a educação financeira. O assunto de hoje são as experiências e tendências de Venture Philanthropy, que é um assunto que a gente está discutindo no GT de Impacto. Aqui no Brasil, a organização que está organizando o World Invest Week é a CVM. Então, para abrir esse encontro, eu convido a Ana Carolina Salarini, que vai dar as primeiras palavras. Bem-vindo a todos. Obrigada, Raquel. Uma honra participar da abertura desse evento aqui, de um tema que eu considero muito importante e que merece um protagonismo maior aí no mercado. Agradecer também a disponibilidade dos nossos painelistas para falar aqui, a Lívia, a Greta e o Marco, e a Raquel, que eu tenho o prazer de trabalhar no GT de Impacto, do Laboratório de Inovação Financeira. Para quem não conhece, o Laboratório de Inovação Financeira, vulgo Lab, é uma iniciativa criada pela CVM, BID, a BDE e GIS, e é um fórum multissetorial em que há o debate das finanças sustentáveis no Brasil e com foco muito grande também em criação de soluções inovadoras para alavancar capital, para financiar projetos com adicionalidade social e ambiental. No grupo, no GT de Impacto, que a Raquel, inclusive, mencionou, a gente foca muito nessa questão de criar soluções inovadoras e instrumentos alternativos para financiar projetos com impacto social. No último ciclo do Lab, a gente tratou muito num dos subgrupos de Venture Philanthropy, né? E a gente detectou que havia necessidade de um nivelamento de conhecimento entre os participantes do Lab, que conta, só o GT de Impacto conta com 79 instituições, e nesse novo ciclo a gente vai passar a ter um protagonismo também do Blended Finance, também questão das métricas, que a gente sabe que é uma questão que é um gargalo para investimentos, então a gente acha que fomentar esse debate e consensar, né, no mercado acerca das métricas para medir o impacto dos investimentos, ele provavelmente vai destravar muitos investimentos. Lembrando também que esse tema é de extrema relevância, para o atingimento dos ODS, e que já foi mapeado que precisam aí de investimentos trilionários para que se cumpra a Agenda 2030 e, obviamente, os recursos públicos sozinhos não vão ser capazes de atingir essa finalidade, então tem que haver essa aliança, de fato, entre o capital público, o capital privado e a filantropia, para a gente chegar aí numa sociedade mais equilibrada. Falando um pouco até da CVM, a CVM tem focado muito na redução do custo de observância, tentando simplificar a regulação, e também ela está tentando, em muitas revisões, agora especialmente da instrução CVM 480, em tornar mais transparente o disclosure de informações de empresas a respeito do tratamento de questões ESG. E vou fechar aqui a minha abertura, lembrando que o World Economic Forum, né, quando estava falando do reporte de riscos globais de 2020, no início do ano, ele apontou que a gente precisa migrar para um capitalismo remodelado, capitalismo sustentável, né, que ele chamou de stakeholder capitalism. E o capitalismo ele tem que visar não só o desenvolvimento, mas sim o desenvolvimento sustentável, que também precisa da promoção de bem-estar social e de subsistência do planeta. Então, como um dos mandatos da CVM é o desenvolvimento do mercado, a gente acredita também no desenvolvimento sustentável do mercado. Então, agradeço a oportunidade de abrir esse evento na World Investor Week e passo a palavra para a Raquel. Obrigada. Muito obrigada, Ana, por estar aqui com a gente. Bom, e para compor esse painel, então, a gente tem 3 participantes. O primeiro é o Marco Gorini. O Marco é investidor e empreendedor social. Ele é desenvolvedor de negócios e arquitetura financeiras inovadoras para fomento ao ecossistema. Possui 25 anos de experiência profissional, lidando particularmente com planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios e finanças. Temos também a Greta Salve.
A Greta é mestre em sustentabilidade pela Universidade Politécnica da Catalunha, atuou frente a organizações como a Agência de Ecologia Urbana em Barcelona, Sistema B, Fundação TID Setúbal e atualmente é diretora da Latin Impacto. Nessa organização, ela tem a missão de liderar, articular e facilitar o desenvolvimento de uma rede latino-americana de venture philanthropy aqui no Brasil. Temos também a Lívia é empreendedora social também, é facilitadora de processos de desenvolvimento de negócios e pessoas, tem MBA em Marketing pela USP e mais de 12 anos de carreira em multinacionais e startups. Hoje a Lívia é diretora de comunicação da TRE, Investindo com Causa, e vai contar aqui para a gente um pouquinho também da atuação dela. Então, para iniciar a nossa exploração aqui sobre o tema do Venture Philanthropy, eu quero convidar então a Greta para explicar para a gente, primeiramente, o conceito. O que significa isso, Greta? Venture Philanthropy parece ser uma palavra tão difícil. Explica para a gente o que isso quer dizer. Obrigada, Raquel. Obrigada pelo convite. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Dá para ver? Não estou te ouvindo. Estamos sim. Tá, obrigada. Bom, na verdade, primeiro agradeço o convite, agradeço a parceria do LEB nessa construção e junto no desenvolvimento dessa agenda aqui no Brasil e na América Latina. Na verdade, vou trazer aqui algumas primeiras ideias de como a gente vê esse conceito, mas também estou aprendendo, né? Estou aqui há 6 meses na Latin Impacto e tem sido um grande aprendizado. Então, para começar, queria trazer uma introdução, né, do que a gente entende por Venture Philanthropy. Esse é um conceito inspirado numa definição da EVPA, que é a European Venture Philanthropy Association, que basicamente é uma abordagem que conecta, né, a filantropia nesse processo de apoiar organizações de propósito social com o jeito de fazer do Venture Capital, né? Ele traz essa abordagem é uma abordagem que traz um olhar mais estratégico para esse apoio a organizações ou com ou sem fins lucrativos e de práticas como do diligence, como apoio a investimento de longo prazo, como apoio não financeiro, né, participação na construção de planejamento estratégico, participação em conselhos, ao mesmo tempo que é uma abordagem que também traz uma ideia de que a gente consiga apoiar um capital mais paciente, um capital mais disponível ao risco e um capital que tenha um olhar que a gente chama de impact first, né? Quando a gente está falando de venture philanthropy, na nossa visão, é uma visão que espera primeiro ter um retorno social antes de ter um retorno financeiro, né? Essa é um diferencial, por exemplo, do investimento de impacto, né? O investimento de impacto, ele ainda olha para o retorno financeiro primeiro. É uma abordagem que coloca o empreendedor no centro, né, das decisões dessa construção e se planeja com ele, né, essa visão estratégica de uma relação, né, construída de alto engajamento, de longo prazo e também se define uma estratégia de saída. Então, basicamente, assim como a Ana Carolina disse antes, né, é um espaço onde a gente pretende conectar o capital filantrópico com o público e com o privado para conseguir apoiar essas organizações que tenham um potencial aí de escala e de crescimento. Passando aqui rapidamente, vou tentar controlar o meu tempo, porque é bastante coisa para falar, vou tentar ser breve, vou explicar um pouco, com base nesse conceito, né, de Venture Philanthropy. A Latin Impacto, ela é uma rede latino-americana de Venture Philanthropy que está nascendo, né, a gente está nessa construção, eu trabalho aqui há 6 meses, toda a equipe vem sendo construída, é uma equipe que a gente está, né, se conhecendo, na verdade, a maioria da equipe eu nem conheci pessoalmente ainda, a gente tem um hub que fica localizado na Colômbia, eu aqui no Brasil e uma pessoa no México. Essa história ela já vem de 15 anos, quando se criou a EVPA, que é a European Venture Philanthropy Association na Europa. 9 anos atrás se criou a Asian Venture Philanthropy Network na Ásia e mais recentemente começou esse movimento de estimular a criação dessa rede aqui na América Latina e no paralelo na África, né? Então a gente está no momento agora nascendo ainda, não estamos ainda abertos para membros, mas estamos estruturando aí um grande aeroporto latino-americano que a gente chama para, de fato, conseguir impulsionar essa agenda por aqui. Basicamente, a gente como rede tem uma proposta de ser uma comunidade de investidores sociais
filântropos envolvendo aí diferentes atores desse ecossistema social, com uma intenção de gerar impacto, né, potencializar o impacto com um olhar mais estratégico, estabelecendo conexões, né, através a gente pretende facilitar a mobilização e destravamento aí de mais capital para impacto social e também com práticas com produtos e serviços de conhecimento, estudos de caso, comunidades de aprendizagem, publicações, eventos e uma série de coisas que a gente já vem oferecendo. Eu vou ser rápida, porque para a gente ter espaço para depois falar, tá? Mas, de fato, eu não vou ter tempo de apresentar a rede com todos os detalhes possíveis aqui, mas eu fico à disposição se alguém tiver mais alguma dúvida. Basicamente, a gente tem 3 princípios, né, que nos norteiam, que é esse olhar de ter uma diversidade de tipos de investidores. Então, somos uma rede que conecta diferentes tipos de provedores de capital. A gente está falando aqui, quando a gente fala de capital, a gente está falando de capital financeiro, humano e intelectual, né, não só o capital, o dinheiro em si. E, basicamente, a gente conecta nessa rede consultorias, family offices, poder público, investidores, universidades, fundações e empresas, que são as organizações que a gente entende que, de alguma maneira, provém esse capital, tanto financeiro ou intelectual, a organizações de propósito social. Quando a gente fala de organizações de propósito social, a gente está falando de organizações com ou sem fins lucrativos. Então, a proposta da rede é atrair e conectar esses diferentes provedores de capital, fomentar a aprendizagem e colaboração e criar essa grande comunidade global, somando aí ao que vem sendo desenvolvido na Europa, na Ásia e na África. Tentando aprofundar um pouco mais, né, do que a gente está falando, o que é Venture Philanthropy, na Europa, inclusive, eles já vêm chamando também de investimento para impacto. A gente está falando de basicamente 3 critérios que nos norteiam e que norteiam essas ações de Venture Philanthropy, que é o que a gente chama de financiamento personalizado, que é principalmente a gente conseguir entender quem é essa organização que está sendo apoiada, né? Um pouco do que eu disse antes, de colocar o empreendedor no centro das decisões, entender em que estágio essa organização está, se ela está no estágio inicial ou se é uma organização que não tem um potencial um retorno financeiro, uma sustentabilidade financeira. A gente está falando de grants, né? Não quer dizer que é Venture Philanthropy, que a gente não faz grants, não é isso, muito pelo contrário, a gente sabe ver, inclusive, muitos negócios de impacto. O Marco, com certeza, tem boas histórias para contar nesse sentido, que precisaram de muito grants para, de fato, conseguir se desenvolver. Mas também entender em que estágio que esse empreendedor, que essa organização está, se ela já tem o potencial de receber um empréstimo, o equity, etc, etc. Né? Acho que quando a gente fala de tipos de financiamento, acho que a Lívia e o Marco podem explorar mais sobre isso. A gente está falando de uma diversidade que vem crescendo cada vez mais. A gente está falando também de apoio não financeiro, né? A gente entende que o recurso financeiro sozinho ele não é o suficiente, então como é que a gente entende que estágio que essa organização está, quais são as necessidades dela, que tipo de apoio ela precisa, apoio desde, sei lá, comunicação, jurídico, financeiro, contabilidade, etc., até fazer parte do conselho, apoiar, né, tá muito de mão dadas na estruturação estratégica, e gestão e medição de impacto, né, que eu acho que é a grande bola da vez, todo mundo falando disso, ninguém sabe direito como fazer, e principalmente como fazer sem gastar muito, mas a gente entende também a importância, já que a gente está falando aqui de apoios de longo prazo, como que a gente também avalia ao longo desse investimento, ao longo desse apoio, o que vem sendo desenvolvido. E, finalmente, uma slide que representa bastante do que a gente está querendo implementar, né, o que a gente está trabalhando para implementar na América Latina, que é favorecer a colaboração de investidores ao longo do contínuo de capital. Né? A gente está falando de contínuo de capital conectar desde a filantropia tradicional até as empresas tradicionais, passando aí por todas essas, né, na verdade, por uma vasta gama de diferentes tipos de apoio de organizações. Então, basicamente, quando a gente está falando de Venture Philanthropy, a gente está falando desse meio do caminho aqui, onde o impacto é uma prioridade, mas também a gente está apoiando organizações que têm algum tipo, pelo menos uma indicação de ter alguma sustentabilidade financeira no médio e longo prazo, e que esse recurso, que esse apoio, ele pode apoiá-la nesse desenvolvimento, né, ajudá-la a superar aí o vale da morte, conseguir chegar no estágio de validação, para que esse processo todo ele consiga alavancar a empresa e conseguir ajudá-la, por exemplo, não é obrigatório, né, mas é um caminho que é interessante de ser pensado, chegar a receber investimento de um fundo, de um investidor de impacto, etc. Né? Então, é uma proposta que a gente acredita que existe um gap, na verdade, a gente entende que na América Latina
no Brasil e nos outros países onde a gente tem atuado, não existe, né, esse é um olhar que ainda, não que não existe, é claro que existe, mas que ainda tem muito a se desenvolver e se aprimorar, e a gente pretende aqui como rede fortalecer essa visão. Aqui um pouco das organizações que já fazem parte da rede, né, que vem nos apoiando nessa construção ao longo desse último ano, quando isso começou a ser sonhado no ano passado, algumas organizações aqui do Brasil. E eu paro por aqui para a gente continuar daqui a pouco. Obrigada, Raquel. Muito obrigada, Greta. A gente volta daqui a pouquinho com mais uma perguntinha para você. Bom, então a gente agora entendeu um pouco sobre o conceito de Venture Philanthropy. Um dos elementos é realmente a reunião, né, de investidores filantrópicos e investidores de risco, né, os Venture Investors. E aí, então, eu queria perguntar para o Marco, por que um investidor filântropo deveria olhar para esse mecanismo e por que um investidor de risco, né, da área de Venture Capital deveria olhar para isso? Assim, qual a importância da gente ter esse tipo de instrumento que congrega aí mais de um tipo de investidor numa mesma estrutura? Obrigado, Raquel. Obrigado pelo convite. É um super prazer estar aqui com vocês. Eu acho que seria legal para responder essa pergunta, eu voltar um pouquinho, algumas casinhas para contextualizar essa questão do blended, né? Assim, o cenário de problematização está muito claro para todo mundo, né? Quer dizer, a gente, com essa Agenda 2030 para ser executada nessa década, a gente tem uma questão de urgência, a gente tem uma questão de gravidade, a gente tem uma tendência dos indicadores dos ecossistemas, na verdade, piorando. Então, tudo indica que não faltam diagnósticos, não faltam soluções apontadas, estão aí as 169 metas, etc. Esse é o grande macro cenário. Só que custa dinheiro, né, para fazer isso, e não custa pouco dinheiro. O número que orbita aí no mercado, vocês já devem ter escutado algumas vezes, em relação ao financiamento dessa agenda, é de um gap de 3 trilhões aproximadamente de dólares por ano, né? Ou seja, faltam 3 trilhões de dólares para a gente conseguir 3, 4 trilhões, enfim, não é um número preciso, mas vamos dizer que ele esteja entre esse patamar, que falta para a gente conseguir emplacar essas 169 metas, só falando dos ODS. Então, assim, mas aonde está esse dinheiro? No mundo não falta dinheiro. Por que eu estou afirmando isso? A gente tem 3 fontes básicas, e aí já começa a falar um pouco da temática blended aqui. Ou o dinheiro é público, ou o dinheiro é privado social, ou o dinheiro é privado comercial, seja no mundo financeiro ou no mundo corporativo, mas enfim, basicamente são as 3 grandes fontes de recursos que a gente tem no mundo. Agora, o grosso desse dinheiro está no setor privado financeiro. 350 trilhões, 330 a 350 trilhões de dólares de ativos sob gestão no mundo. Poxa, mas aí a gente pensa, se a gente precisa de 3 trilhões, 4 trilhões e tem 350 trilhões, nosso problema não é falta de dinheiro, né? Os governos, por sua vez, a gente sabe que tem suas crises fiscais, não é de agora. Então, a gente vê um enxugamento cada vez maior do investimento público. Os atores sociais não têm volume para fazer essa transformação, né, na escala que precisa. Então, ou a gente vai trazer o dinheiro do setor privado, criando as condições para que ele aterrize em volume, ou o que foi colocado aqui no início, de fazer um reset, de falar de capitalismo de stakeholders, isso simplesmente não vai acontecer, né? A gente precisa criar as estruturas que vão alavancar os negócios que vão viabilizar essa mudança para a nova economia. Então, por que se a gente precisa de 1% do que existe de ativo, a gente não consegue mobilizar esse capital? Basicamente, para ser bem direto aqui, por uma questão de percepção de risco, todo esse recurso, entendendo que o investimento nas metas, por suas inovações e por um modelo não testado, traz mais risco, seja pelo estágio, seja pelo setor, seja pela inovação.
e também por uma competição que existe nos ativos que não são de impacto, que não são ASG, que não são orientados a essa agenda, porque elas trazem o seu retorno já embutido. Então, ou é por uma questão de retorno, competitividade em retorno, ou por uma questão de risco, né? Então, é nesse contexto, e eu achei importante contextualizar isso, que nasce o modelo de blended, né? O modelo de blended nada mais as arquiteturas blended, é você usar uma caixa de ferramentas do mundo financeiro e do mundo de gestão de risco, para você conseguir, com isso, criar as condições necessárias para que o recurso público, ou de fomento, ou filantrópico, possa atrair o capital privado e, com isso, alavancar mais capital em prol do impacto e, portanto, alavancar mais impacto, né? E aí eu queria distinguir uma coisa que eu tenho falado muito, porque eu escuto, a gente fala blended, é um blended financeiro, né? Tanto que é blended finance, assim, mas a gente tem que pensar, gente, que quando a gente fala da convergência de atores tão distintos, a gente tem um desafio aqui importante que é cultural. A convergência desses atores não é nada trivial, porque são códigos diferentes, são línguas diferentes, são jeitos de pensar diferentes, etc. Então é um blend, literalmente, de uma cultura que precisa ser feita. E essas arquiteturas, então, blended, quando a gente pensa as arquiteturas blended, a gente tem que partir daí, né? É buscar entender a natureza da diversidade desses atores, para aí a gente criar os modelos que vão equalizar, né, numa lógica de, vamos dizer, ganha-ganha, em função desses interesses de cada perfil de ator, risco, retorno e impacto. É a equalização dessas variáveis que as estruturas blended precisam garantir para que os capitais dos três fluam, né? Isso é uma visão de gestão sistêmica de risco, né? Não é uma gestão de risco de crédito, é uma gestão muito mais ampla, né? Então, normalmente como é que se faz isso? Você faz, usando essa caixinha de ferramentas, tipo assistência técnica, como foi falado aqui, a Greta falou disso, estruturas de garantia para você reduzir risco de uma operação aí sim de crédito, cotas subordinadas em estruturas de equity ou estruturas de dívida, para você atrair o capital que tem menos apetite a risco, né? Com isso, você está fazendo o que no final do dia? Você está equalizando a atratividade do retorno, a atratividade do risco, do tempo da operação. Então, tem múltiplas formas, essa caixinha de ferramentas é bem rica. E aí eu chego nessa resposta da pergunta, né? Por que isso é bom para o filântropo, né? Porque se você pode, com o mesmo recurso que você já faz filantropia, pegar uma parte dele e colocar em estruturas dessa natureza, esse mesmo recurso vai permitir que você alavanque novos recursos e, consequentemente, alavanque o impacto da causa que você está apoiando. Você vai acelerar a taxa de êxito, você vai acelerar a velocidade desse êxito, você vai permitir criar um mindset de convergência, fortalecendo a governança e, provavelmente, essa é a aposta, você vai conseguir trazer mais sustentabilidade financeira, porque é um ativo que ele vai viabilizar uma taxa de retorno, ele vai ter um equilíbrio financeiro à medida que ele vai amadurecendo, que ele vai performando. Então, é um jeito muito eficiente de você usar recursos escassos para alavancar a causa que está sendo defendida, tá? E por que é bom para o setor público? Pela mesma ordem da questão. O setor público, com sua crise fiscal, ele precisa endereçar as políticas públicas e tem muito pouco capital para isso. Então, é mais inteligente de fazer isso de forma convergente, também entrando em estruturas de subordinação, em estruturas de grant, enfim, uma das estruturas possíveis de se utilizar no blend, para atrair um capital novo e, com isso, conseguir endereçar o volume de capital para fazer, de fato, um impacto relevante, né? E por que é bom para o setor privado? O setor privado, se você consegue construir ativos que estão alinhados a uma causa necessária, que tem um retorno equalizado em função desse perfil do investidor e que tem uma estratégia de risco embarcado, ou seja, você alia o impacto, o retorno e o risco, o setor privado, ele, no nível pessoal de cada casa, de cada investidor, ganha mais oportunidades de fazer bons investimentos aliados, né, alinhados com os ODS, e num nível mais macro, e aí mais sistêmico, ele também trabalha com o seu capital a serviço de algo fundamental para o nosso mundo,
para reduzir o estresse dos ecossistemas, né? Econômicos, sociais, ambientais, porque no final do dia, se nada disso acontecer, gente, não vai ter oportunidade de negócio, porque a gente vai viver, na verdade, um processo de ruptura, né? Quantas epidemias a gente vai aguentar, quantas crises sociais a gente vai aguentar, o ambiente de negócio fica ruim também. Então, é um pouco como cuidar da casa, como cuidar do jardim, para que tenha espaço para todo mundo. Eu acho que essa talvez seja, no nível mais macro, para todos, né, o interesse, e no nível mais micro, essas caixinhas de ferramentas permitem que a gente equalize os diferentes graus de atratividade, de motivação de cada um. Então, é um jeito criativo, inovador, de você fazer atores que não se falam normalmente, muito menos caminham juntos em prol de uma causa e investindo juntos, aprenderem a fazer isso. Blended se trata disso. Criar contexto para que a diversidade possa convergir, de forma que todos estejam confortáveis e se sentindo num jogo infinito, num jogo ganha-ganha. Ok? É isso aí. Muito obrigada, Marco. Bom, e a gente viveu, então, recentemente, talvez uma das maiores crises aí dos últimos tempos, né, envolvendo diversos setores. E no meio dessa crise toda, apareceu, né, um programa para lidar com essa questão que convergiu aí uma série de atores, que é o Covida-20. Então, eu queria convidar, então, a Lívia para explicar para a gente que programa é esse e como é que foi, se realmente funcionou, se esse aspecto cultural foi, de fato, um desafio. Contar para a gente um pouco essa experiência. Bem-vinda. Legal. Obrigada, Raquel. Obrigada pelo espaço, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho. O Covida foi esse programa que chegou na mesma velocidade da pandemia. A gente se sentou lá no início do ano, o Marco estava junto aqui. Então, foi uma coalizão de diferentes organizações, muitos braços e muitos corações para construir esse programa. Então, Sistema B, Capitalismo Consciente, eu faço parte da TRE e a Dínamo, são as 4 organizações que idealizaram esse programa, que tem um foco muito específico de financiar negócios que atuam em prol de impacto positivo, né? E para esses negócios poderem manter os empregos e renda das pessoas. Então, tem algumas coisas por trás dessa decisão, né, desse recorte. Então, quando os negócios, os empreendedores conseguem manter as pessoas empregadas, não só a gente evita colapsos, né, de níveis de desemprego, de falta de renda da população, poder de compra e tudo mais, mas o negócio passar pelo período crítico, né, por esse período todo de pandemia, de forma mais resiliente, poder suportar uma retomada mais coerente, mais consistente. Então, o programa foi idealizado com essa estrutura de Blended Finance, teve o apoio de mais diversas organizações, dezenas de organizações, foi um processo bem colaborativo. Vou deixar depois o link aqui para quem quiser conhecer os detalhes do programa, mas entrando já na estrutura do Blended Finance, que foi criado para o Covida-20, como o Marco explicou muito bem, você tem um lado, que é um recurso que vem de capital filantrópico e um recurso que vem de capital privado, né? Ambos podem vir de pessoas físicas, jurídicas, institutos, pode vir do governo. Então, o capital ele pode vir de diferentes investidores, diferentes perfis de investidores. No Covid, especificamente, a gente tem 2 produtos financeiros que compõem esse Blended Finance. Então, primeiro, a gente tem uma plataforma de empréstimo peer-to-peer, que foi estruturada para fazer empréstimo direto para os negócios, e esse empréstimo ele é customizado ali para essas necessidades do momento, então são taxas muito mais baixas, prazos alongados e também uma carência coerente para dar um fôlego para esse negócio passar pela crise e começar a pagar um pouco lá na frente. Depois eu posso explicar um pouco mais sobre os investimentos. A gente tem rodadas aí de 24 ou de 48 meses, todas com 0,5% de retorno ao ano, 0,5% ao mês, 6% ao ano, que é uma taxa para o momento também bem coerente e até boa para investidores. Então, essa é a parte do programa que funciona com investimento, e é daí que o negócio vai receber o recurso, esse capital que ele precisa, desse fôlego, para manter as pessoas empregadas, para dar um gás no fluxo de caixa e conseguir se manter durante a pandemia. Também foi criado um fundo filantrópico rotativo para receber doações aí de institutos, organizações do terceiro setor e privadas,
para poder servir de a gente está chamando de colchão de reserva, né? Então, esse colchão é uma reserva para possíveis repactuações que possam acontecer com esses negócios. Então, só para que todo mundo entenda, é um fundo filantrópico rotativo. Então, ele vai ficar lá nesse fundo durante o período do empréstimo dos negócios e caso em algum momento o negócio não consiga cumprir com alguma parcela de retorno para o investidor, ele levanta a mão e o fundo entra nessa intermediação, cumpre com os investidores e aí o negócio passa a dever aquela parcela para o fundo. Então, só para esclarecer também o produto financeiro, queria deixar aberto aqui para quem tiver dúvidas sobre a plataforma de empréstimo peer-to-peer. É um modelo relativamente novo no Brasil, que o investidor empresta direto para o negócio. É uma operação regulamentada pelo Banco Central e esse documento é emitido entre as partes. E para que serve o fundo, então? O fundo é essa reserva que dá mais segurança para o investidor. Então, ele é um dinheiro marcado, ele é um dinheiro que vai ficar nesse fundo, guardadinho lá, e que, caso o negócio não consiga cumprir, isso resguarda um pouco mais o investidor. Então, no Covida, o capital filantrópico tem esses dois objetivos, de dar essa tranquilidade para o investidor, né, um pouco maior, e de dar um fôlego extra para o negócio. Então, se ele não conseguir cumprir, ele ainda tem essa possibilidade de repactuar uma parcela lá para o final do contrato, correndo juros, mas tendo essa possibilidade de fazer isso. Então, o Covida hoje já tem recursos suficientes para cobrir aproximadamente 13% de possíveis perdas. O programa aprovou até o momento 47 negócios, a gente não está recebendo mais nenhuma inscrição, até porque, né, a gente já teve um amadurecimento agora desse período de pandemia. Depois eu vou contar um pouco mais dos resultados do programa, mas agora, assim, de forma geral, a gente já nutriu aí, a gente gosta muito desse termo nutriu, natre, né, de que o recurso ele vai nutrir o negócio de alguma forma, de várias formas, na verdade, e a gente já nutriu mais de 3 milhões para negócios de impacto, 3,3 para ser mais exata, e ainda tem muito para acontecer até dezembro nesses investimentos. E para completar esse conceito de Venture Philanthropy, que envolve o Blended Finance, que eu expliquei agora um pouco na estrutura do programa, como a mensuração desse impacto e também um acompanhamento mais próximo do negócio, o que a gente está fazendo para esse programa? A gente está desenvolvendo um projeto que a gente está chamando carinhosamente de Projeto Jardineiros. A gente diz que são os regadores aí desses negócios de impacto, negócios que estão em busca de gerar algo positivo para o mundo, são essas sementes da nova economia. Então, o Projeto Jardineiros é essa criação de uma comunidade em volta do negócio, para que ele fique fortalecido e ele receba outros tipos de recursos, outros tipos de capital, como a Greta e o Marco também falaram. O negócio, às vezes, precisa de coisas que vão além do dinheiro. Então, ele precisa de mentoria, de apoio em gestão, coaching, ele precisa de outras ferramentas e o Projeto Jardineiros é para isso. E também os contratos do Covida-20, que vão até 48 meses, durante todo esse período, a gente está estruturando também um processo de acompanhamento do impacto desses negócios para reportar para os investidores semestralmente. Então, esse é o contorno principal do Covida. Acho que a gente pode esclarecer várias dúvidas depois, mas como introdução, acho que é isso. Muito obrigada, Lívia, por trazer aí esse caso. Bom, dando seguimento, então, ao segundo round de perguntas, eu queria convidar aos participantes, né, quem está ouvindo, a mandar as suas perguntas também aqui pelo chat. E aí, seguindo, então, esse fluxo, eu queria convidar a Greta a falar para a gente quais são as tendências, Greta, que você observa para esse tipo de investimento aqui no Brasil e na América Latina. Legal, Raquel. Bom, acho que um pouco do que o Marco e a Lívia trouxeram já apontam, né, as tendências. Eu acho que, bom, sou super fã do Covida-20, parabéns por toda essa estruturação. E eu, de fato, uma coisa que me deixa bastante feliz, por um lado, né, por mais que a gente está vivendo um momento de crise extremamente complicado, eu sinto que, ao mesmo tempo, é um momento que a gente nunca viu, né, tanto capital sendo mobilizado, tantas doações sendo feitas, acho que tantas iniciativas como o Covida, né, acho que tem várias outras que foram criadas, né, para tentar de alguma maneira apoiar e trazer soluções aí para as diversas questões que os empreendedores estão vivendo. Então, para a gente aqui da Latin Impacto, que está nessa criação, a gente de fato nasceu, eu comecei a trabalhar em abril, né, que foi justamente quando tudo isso começou a explodir e que foi no primeiro momento tinha ali um desespero de falar, meu Deus,
e agora? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um momento super oportuno para o nascimento de uma rede como essa, né? Eu acho que tem uma série de apontamentos aí, de tendências que vem acontecendo nesse período de crise que a gente está vivendo, que nos trazem aí, enfim, acho que um certo conforto de poder, né, se animar e de fato dar sentido para seguir em frente. Quando eu comecei a contar da Latin Impacto, eu falei bem correndo no começo, porque eu estava preocupada com o tempo, mas a gente como rede, né, tem essas duas frentes principais, a de conhecimento e a de conexões, e a gente, na verdade, como a gente está se estruturando ainda, né, para lançar a rede oficialmente no começo do ano que vem, a gente está também no nosso momento aqui de provar alguns pilotos, e nessa frente de conhecimento a gente tem feito aí uma série de webinars, encontros, comunidades de aprendizagem e etc. E a gente está fazendo a nossa primeira publicação, que é um mapeamento regional de iniciativas de Venture Philanthropy, que é da onde a gente consegue aí ter algumas tendências, enfim, alguns apontamentos talvez daqui para esse pós-Covid. Esse mapeamento a gente aqui no Brasil trabalhou com as meninas da Pipe Social, a gente trabalhou com uma outra consultora na Colômbia e uma no México, né? Foram os 3 países principais que a gente estudou, e além disso a gente também mapeou casos na Argentina, no Chile, no Peru e na Guatemala, então é uma tentativa de trazer um olhar regional, na verdade. Aqui no Brasil, elas conseguiram mapear mais de 60 casos de Venture Philanthropy, e é importante dizer que são casos que, na sua grande maioria, eles não são casos que foram criados com essa estrutura de querer ser um caso de Venture Philanthropy, né? Eu acho que, nesse sentido, a gente tem muito espaço ainda para se desenvolver e para melhorar essas práticas, mas o que a gente tem visto é que, basicamente, essas práticas elas não são intencionais. Mas, de qualquer forma, a gente selecionou 35 casos, são 10 do Brasil, 10 da Colômbia, 7 do México e o restante dividido entre Argentina, Chile, Peru e Guatemala, e que trazem aí alguns apontamentos, né? E eu acho que tem uma primeira coisa que é essas iniciativas de Venture Philanthropy, muito do que a gente estudou e tem visto, por mais que o estudo ele não tenha uma intenção de trazer os melhores casos de sucesso, né, ou tentar dar luz a só ao que é incrível e maravilhoso e uma iniciativa perfeita de Venture Philanthropy, mas tem também uma intenção de gerar aprendizado para o campo, né, de trazer também, não trazer o que deu errado, mas acho que também trazer aí apontamentos do que poderia ter sido diferente, principalmente no sentido de atender a todos os critérios, né? A gente aqui tem uma série de publicações, depois eu posso, no site da Latin Impacto, posso compartilhar aqui com vocês, tem uma série de estudos muito aprofundados sobre o tema. E é claro que na América Latina, comparado com o que já vem sendo desenvolvido na Europa, por exemplo, a gente ainda tem bastante a se desenvolver, bastante espaço para crescer nesse sentido. Mas, de qualquer forma, o mapeamento ele traz um panorama aí bem interessante. A gente, né, percebe, assim como já foi falado aqui, eu acho que está super óbvio, eu acho que a partir de agora isso vai acontecer cada vez mais, e pelo menos é o que me anima e me deixa otimista, né? Todas esses mecanismos inovadores de financiamento, mecanismos híbridos, blended finance, social impact bonds, etc, acho que são muitas coisas, mas é uma tendência, né? A gente tem visto cada vez mais atores se mobilizando em torno desse tipo de estrutura, atores filantrópicos, atores do mercado privado, do poder público. Então acho que é uma grande tendência. Eu acho que, na minha visão, é o tema do momento. Eu acho que tem uma coisa que é também a gente perceber o quanto essas iniciativas de Venture Philanthropy, seja ela Blended Finance ou qualquer outra coisa, também pode ser um caminho da gente conseguir fortalecer esse campo de negócios de impacto, né? Como a gente sente que existe um gap entre, quando você está falando de negócios de impacto, entre o que é uma doação ou esse começo, né, que os negócios precisam para startar a ideia, até ele chegar num estágio onde ele consegue receber algum investimento de um fundo de impacto, por exemplo, tem um caminho gigante a ser percorrido, tem um grande gap, na verdade, de tipos de dinheiro para apoiar essas organizações, e a gente acredita que essas iniciativas de Venture Philanthropy, elas podem ser cruciais para apoiar esse gap que existe, esse ticket médio, que, né, acho que tem essa coisa de falar, onde eu consigo 200 mil reais, né? Porque não é nem o pequeno grant, muito menos os 2 milhões que os fundos de investimento
investimento querem investir ou buscam negócios já no estágio muito avançado, então acho que fica um gap aqui, que eu acho que é uma ótima oportunidade para as fundações, por exemplo, que querem adentrar nesse mundo de negócios de impacto. A gente percebeu muito também, né, acho que assim como a Covida, outras várias iniciativas que vêm sendo desenvolvidas e que inclusive estão no mapeamento, que são coalizões, laboratórios, alianças, né, uma série de parcerias, na verdade, multissetoriais, ou não multissetoriais, enfim, acho que depende um pouco, mas que de certa maneira existe, a gente sente que existe um interesse, tanto do poder, né, das empresas, das fundações, do poder público, a gente sente mais dificuldade de entrar nesse tipo de coalizão, mas um interesse num tema, um interesse em entender como faz, um interesse em aprender, mas muito medo, né? A gente sente ainda que existe medo, esse capital paciente, é muito legal e bonito falar disso, mas o fato é que ele falta, né? Porque a gente precisa mobilizar mais esse tipo de capital, mais esse tipo de ator com esse apetite ao risco, mas de qualquer maneira essas coalizões, né? Esses grupos, essas parcerias, a gente sente que no mapeamento mesmo só do Brasil, dos 10, 3 são coalizões como essa, então a gente sente aí um grande interesse em colaborar, das organizações aprenderem umas com as outras e somar forças, né? Acho que isso traz um super aprendizado e eu acho que potencializa muito o impacto. Eu acho que as iniciativas que foram criadas em torno do Covid mostram muito isso. Que mais que eu tinha anotado aqui nesse sentido de tendência? Eu acho que é isso de uma maneira geral, assim. Tem me animo muito assim com o que a gente está vendo nesse mapeamento. Ele não está pronto ainda. A gente vai lançar, espero que entre novembro e dezembro, né, final desse ano. E eu acho que ele vai ajudar muito também o que a gente vem desenvolvendo, né, aqui na Latin Impacto e no Brasil e nos outros países, a aterrissar esse tema e a entender aí os desafios e oportunidades que eu acredito que são muitos. E eu acho que tem uma outra força, talvez, que o Covid traz, né, que eu acho que essa mobilização de capital, esses números, né, que a gente nunca viu no Brasil, um banco doando R$1 bilhão, acho que isso é inédito. E eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem, né, a gente que está trabalhando nesse setor, o quanto também a gente mantém esses atores vivos, mantém essa chama acesa, consegue, de fato, impulsionar que isso continue acontecendo, que não seja um apoio pontual, que não seja só essa emergência, mas que, de fato, as empresas, mais do que nunca, precisam entender a função social delas. Acho que isso vem acontecendo cada vez mais. Acho que, né, a emergência trouxe isso e eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui de conseguir, de conseguir manter esses atores engajados. Eu acho que tem alguns desafios também, imagino que o Marco vai falar sobre isso, não vou tentar ficar com o lado positivo, mas de maneira geral acho que é isso que eu vejo e a gente aqui como Latin Impacto também tem tentado entender o nosso lugar e quais os tipos de iniciativa que a gente pode promover e a gente tem dialogado muito com o Lab nesse sentido, porque acho que Blended Finance, essa parte da inovação financeira, ela tem um espaço gigante daqui para frente. Obrigada, Raquel. Obrigada, Greta. Obrigada aí pelo entusiasmo, né? E por falar de tão boa. A gente tem que fazer de conta, né? Quem está ouvindo a gente está abrindo um subgrupo no Lab, né? Na parte no grupo de investimento de impacto para falar sobre essas questões. Então, a gente deve ter publicações aí, devem ter coisas acontecendo, novos webinars sobre esse assunto. Então, já que a Greta deixou a deixa para o Marco falar sobre as dificuldades, eu vou perguntar para ele, então, Marco, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que queiram criar, né, desenvolver esse mecanismo, que cuidados que você daria, né, que você falaria que é importante ter para que ele seja feito de uma forma que realmente possa cumprir o objetivo, né, de escalar e de cumprir a sua missão? Você pergunta quanto tempo eu tenho para responder a pergunta? O tempo que você achar necessário. A gente tem uma série de perguntas aqui, mas eu acho que essa é uma pergunta bem importante, né? Vai depender do nível de detalhamento que você quer dar desse assunto. Eu vou tentar, então, vou falar por tópicos, eu acho que fica mais fácil, né? Acho que a primeira coisa super essencial é saber se de fato é uma operação que demanda uma estrutura blended, né? Como é que a gente define se esse projeto precisa ou não de uma estrutura blended? E o que a caracterizaria, né, como uma estrutura blended? Primeiro,
é o grau de alavancagem, né? Blended, na verdade, ele só é blended se for nessa estrutura de alavancagem de capital, usando o público ou o filantrópico para alavancar o capital privado. Então, esse seria um primeiro check para dizer, opa, talvez isso aqui seja uma estrutura blended. A outra, tão importante quanto, é que a gente faça uma pergunta ao revés, quer dizer, se o capital filantrópico ou o capital público não entrar, essa operação será viabilizada? Aí, se você falar não, aí talvez seja assim, você fecha a questão de aqui precisa de uma estrutura blended. Se ela puder ser viabilizada e o capital aterrissar de algum jeito por algum outro arranjo, aí não é uma estrutura blended. Então, isso é muito importante para não gerar confusão. O segundo ponto que eu colocaria na mesa diz respeito à questão de a curadoria do projeto. Ou seja, precisa ser um projeto de fato orientado à pauta de impacto, né? E aí, com isso, eu quero dizer que a gente tem que evitar todos os washing que podem estar na mesa, né? Ainda mais quando as coisas passam a ser moda, né? E que aí é muita ação de marketing e pouca integridade no que se propõe a fazer. Acho que a terceira é entender o perfil e a natureza do projeto do ponto de vista do que ele tem naquelas variáveis que eu comentei. Qual é o perfil desse projeto do ponto de vista de impacto, de retorno possível e de risco? Na medida em que a gente entende isso e entende o ator que está liderando esse projeto, você tem os 4 elementos necessários para você ir para a terceira questão, que é agora olhar para, bom, qual é o perfil de investidor que eu preciso conectar com esse projeto que dá fit, né? Quais são as causas, as teses de investimento do ator público, do ator social, do ator privado, que tem fit com esse projeto. Um dos erros que acontece muitas vezes no mercado, ou quem está liderando o projeto perde tempo na sua estrutura de captação, é porque vai conversar com alguém que eventualmente é filantropo, mas que não tem nenhum apetite por aquela causa que está sendo endereçada. Então, você conhecer o interlocutor que você está querendo ir buscar, porque ele tem fit com a causa, com o propósito que você quer endereçar, é muito essencial. Fazer um dever de casa, nesse sentido, é muito essencial. E quando eu digo fit, não é só o fit da causa, né? É o fit de que apetite de risco ele tem, que apetite de retorno ele tem, que apetite de impacto ele tem, e assim por diante, né? Tem um quarto elemento, que eu acho que é importante, que diz respeito a qual é a estratégia e a estrutura de governança que você vai criar para gerenciar esse projeto, na medida em que você tem diferentes perfis embarcados, né? Como é que você gera transparência, compliance, como é que você cria os mecanismos e os fóruns onde a informação vai ser compartilhada e as decisões vão ser tomadas. Isso é também muito crítico, ainda mais, e eu chamo a atenção pelo que eu falei na primeira parte, da diferença de cultura desses atores, o que significa que também são exigências de governança muitas vezes diferentes, né? Cada um se sente contemplado muitas vezes de um jeito, e você pode acomodar a diversidade também na estrutura de governança que seja criada, né? Tem um transversal, que é você conseguir ser capaz de falar esses múltiplos idiomas. Porque se você chegar num instituto e numa fundação falando financês, e chegar no banco falando filantropês, você simplesmente não vai acertar o canal de comunicação. Vão sorrir para você, vão te achar muito engraçado, vão achar que é interessante, você vai ficar 12 meses conversando e não vai sair do chão o projeto. Então, aprender a falar os idiomas de cada setor, para que dê conforto ao teu interlocutor, para que ele entenda o que você está falando e ele se sinta confiante, acho que é super essencial. E acho que tem um último elemento ainda relacionado ao projeto, que é conseguir fazer nas análises, né, de viabilidade econômica, financeira, de risco, etc., avaliar se de fato ele para de pé, né? Mesmo com uma estrutura blended, porque às vezes pode ser que não pare, né? Pode ser que seja tão desafiador que ele não consiga equalizar esse risco, retorno, impacto, e aí você não pode forçar, que a pior coisa é você, de repente, botar de pé um projeto que vai cair, né? Que poderia ser... O projeto cair é parte do jogo, mas que você poderia ter previsto isso, que você poderia, na sua análise, ter entendido com qualidade
que era muito desafiador, e aí você dá um passo atrás para qualificar mais o projeto, para levar ele para um estágio de maturidade um pouco mais adiante. E aí oferecer ele para esses atores de outro jeito, né? Então a gente força isso, né? Você pode comprometer a natureza da operação. Agora, mais macro, eu acho que tem desafios que perpassam, né, esses elementos que eu trouxe. Você está falando de conhecimento técnico e até da existência, né, awareness mesmo da situação, e conhecimento técnico. Você está falando de estudo, né, pesquisa, entendimento. Tem um desafio, acho que é super importante, eu já falei muito, mas, de novo, check nele, o cultural, né? E tem um desafio regulatório, que a gente precisa entender. Por quê? Porque se você faz empatia com uma fundação, e elas perguntam, poxa, será que eu posso fazer isso? Como é que o Ministério Público vai enxergar isso? Como é que, entende? Assim, a gente tem que olhar para o mundo dos reguladores, para cada um desses atores, e entender qual é o nível de conforto que a gente tem na mesa hoje, já que a gente está falando de uma inovação. E aí os reguladores têm um papel essencial, seja a CVM, seja o Ministério Público, enfim, todos os reguladores, o Bacen, para entender que se a gente está falando de inovação, a gente tem que criar um espaço, né? E eu vejo a CVM puxando isso, né? Bacen puxou muito isso também. Eu acompanho menos o Ministério Público, né, em relação às fundações, etc., mas eu acho que é essencial a convergência também dos reguladores, para que a gente consiga, seja criar sandbox, seja criar inovações nas próprias regulações. No mundo crowd, por exemplo, se citou, Raquel, a gente está passando por um processo que vai sair uma nova, tem uma consulta pública, vai sair uma nova, um novo nível de 588, vamos dizer assim, que vai contemplar já várias coisas que foram trabalhadas. Então, o regulador precisa estar muito atento, com apetite, disposição e vontade de apoiar o movimento, porque senão ele cria um nível de risco institucional que fica muito difícil, né? Então, o regulador é um parceiro necessário, necessário não, essencial para o projeto andar. E aí eu coloco isso numa caixinha de desafio também, porque a inovação sempre desafia a questão regulatória, né? Então a gente precisa ficar muito atento a esse aspecto. Muito bom, obrigada pela sua fala. Pessoal, para quem está ouvindo a gente, eu vou falar rapidamente aqui sobre o contexto regulatório, tá? A gente tem hoje a N-Impacto, que está cuidando dos desafios do ponto de vista Ministério da Economia, enfim, do ponto de vista mais geral, né? Então, tem aí uma frente de trabalho que tem dialogado com o Ministério da Fazenda, com o Ministério Público, né, que falam com o pessoal das fundações, né, para que realmente as organizações do terceiro setor se sintam confortáveis de estar olhando para esse mecanismo. Por outro lado, no LEB a gente também tem trabalhado, né, e até essa frente de trabalho no LEB visa também criar esse awareness, né, para o mercado, né, para os investidores e para a própria CVM também, que é muito novo, né, Ana? Sobre o mecanismo e sobre os desafios para que esse mecanismo de fato possa virar uma realidade no mercado de capitais. Então, na própria instrução, né, que está em audiência pública, um dos pontos que foram levados foi realmente dos investidores filântropos, né, do terceiro setor poderem investir, captar recurso via 588, né, que é o crowdfunding, o equity crowdfunding, que também pode ser usado para crédito. Então, do ponto de vista regulatório, eu quero reforçar que a tendência é positiva, né? Não porque sejam desafios pequenos, mas porque tem bastante gente trabalhando para que o setor desenvolva. E eu queria, então, convidar a Lívia a responder para a gente. Lívia, qual foi o real impacto do Covid, né, do Covid-20, desse programa que foi criado? Que dimensão o programa conseguiu atingir? E você acha que é possível, né, replicar, escalar, enfim, de fato que na prática esse mecanismo desenvolva aqui no Brasil? Legal. Bom, Covida, falando dos dois tipos de dinheiro, né, o dinheiro de investimento que está sendo emprestado diretamente para o negócio, já foram destinados mais de 3 milhões, 3,3 milhões para negócios,
Esse impacto tem sido direto em empregos, são mais de 700 pessoas com empregos mantidos, de 46 negócios até o momento, foram 47 aprovados, a gente espera financiar até o fim do ano 50 negócios. Só para todo mundo ter clareza, cada negócio podia solicitar para esse período agora de pandemia de 1 a 4 folhas de pagamento. Então, cada folha de pagamento simboliza uma rodada na plataforma. Então, tem negócio que já levantou uma rodada, tem negócio que já levantou 2 rodadas, ou seja, 1 folha, 2 folhas, 3 folhas. Então, o impacto tem sido diretamente na vida desses empreendedores e de todo mundo que está nesse ecossistema desse negócio. E aí tem um impacto indireto aí de pessoas que é muito maior, né, de famílias e de outros stakeholders que são impactados também. A gente vai começar agora, no final do ano, assim que a gente encerrar todas as rodadas, a gente tem hoje 23 rodadas no ar e mais 39 rodadas para acontecer ainda até dezembro. Então, quando a gente encerrar todas essas rodadas, a gente começa um período de apuração e de acompanhamento da saúde financeira, do impacto positivo que esses negócios geram, porque no processo tem a ver com um elemento que o Marco trouxe bem importante, que é essa curadoria, né, de empresas que estão realmente endereçando o impacto. Então, a gente teve todo um cuidado de analisar, de pedir recomendações no ecossistema, de entender se esses negócios tinham mesmo coerência entre autodeclaração e prática, né? Então, a gente vai começar agora um movimento no final do ano, para o início do ano, de começar a monitorar o impacto desses negócios, reportar para os investidores, e a gente vai conseguir falar também em grandes números de impacto desses negócios. Vou aproveitar para fazer um gancho aqui com uma pergunta que eu vi no chat, se a gente, não estou achando ela aqui agora, mas se a gente endereçava investimentos só sociais ou se também tinha investimentos ambientais, culturais. No Covida-20, a gente tem uma ampla gama de segmentos, a gente não fechou num segmento. O recorte era negócios de impacto de pequeno porte, então faturamento de até 10 milhões, esse era o foco do programa, priorizando os que tinham faturamento de até 5 milhões ao ano. Então, todos são de impacto positivo, estão muito engajados nessa agenda, que pode ser ODS, pode ser uma métrica do sistema B ou do capitalismo consciente, cada um está vinculado a algum tipo de organização, algum tipo de métrica, então tem negócios de saneamento, de habitação, de moda sustentável, tem consultoria, tem de vários segmentos, então tem impacto ambiental, tem impacto social, tem impacto econômico e tem cultural. Tem empresas que também atuam no segmento de cultura, de viagens, enfim, tem uma série de negócios por lá. Eu vou deixar o link para quem quiser conhecer o Covida e investir, né, colocar recursos com retorno financeiro no programa. E para quem tiver interesse de doar também, vou deixar um e-mail para falar diretamente com a gente, conversar sobre possíveis doações. A gente quer também colocar um pouco mais nesse fundo de reserva, dar ainda mais segurança para os investidores. E eu acho que é possível escalar sim. Na TRE, a TRE atua, né, falando um pouco da TRE, que eu acabei não falando antes, a TRE atua como uma catalisadora de negócios, né, fazendo essa ponte, fazendo uma conexão entre investidores que queiram usar seu recurso com propósito, queiram fazer algum tipo de transformação, e negócios que estejam com o seu business ali realmente endereçando questões sociais, ambientais, culturais. Então, fazer essa ponte, ela pode acontecer de várias formas, né? Inclusive, eu falei dos programas que a gente vem desenvolvendo para acompanhar os negócios, para fomentar outros tipos de apoio, né, como consultorias, outros tipos de recursos para esse negócio que vão além do dinheiro. E a gente tem um projeto que está em andamento também, que é o Territórios Regenerativos. Esse é um programa que já vai ter uma outra dimensão, né, diferente do Covid, que a gente está falando aqui de milhão, dentro do que o Marco trouxe. A gente tem que chegar na casa dos muitos milhões, centenas de milhões, bilhões e quem dirá chegar nos trilhões para fazer alguma transformação significativa. Então, falando em escala, o projeto do Territórios Regenerativos, a ideia é a gente fazer uma agenda, né, uma coalizão de várias organizações para desenvolver territórios específicos do Brasil. Então, a gente já começou um trabalho junto com Parsifal 21, Fundação Avina e Fundação Grupo Boticário. Então, a gente já escolheu um primeiro território, que é a grande reserva da Mata Atlântica, e aí o intuito é fortalecer esse ecossistema local, né, desenvolvendo pequenas e médias empresas que estejam ali naquela localidade, comprometidas em gerar emprego e renda para a base da pirâmide, né, e também com uma agenda muito definida de regeneração socioambiental.
Então, com esse programa, a gente precisa do blended, até uma coisa que o Marco trouxe. Se ele não para de pé sem o blended, ele não precisa ser blended. Esse programa ele precisa ser blended. Então, a gente vai ter recursos que podem vir do capital privado, né, de pessoas físicas, jurídicas, iniciativas do terceiro setor, como institutos, fundações. A gente já tem a Fundação Grupo Boticário, mas a intenção é criar um multi-stakeholders para esse programa. E também pode vir capital do governo. E aí a gente tem 2 tipos de investimento nesses negócios, que tem a ver também com alguns elementos que a Greta trouxe, que eu posso ter um investimento com retorno, que eu empresto para o negócio, ele paga com juro, então, aqueles negócios que estão numa etapa já mais avançada, que tem condição de tomar crédito, que tem capacidade de pagamento, que já está mais avançado no seu estágio, né, de negócio, e tem a doação. A doação ela pode ser alocada no projeto, tanto para ser um capital semente para o negócio que está mais no início da sua estruturação, quanto para um fundo de reserva, como a gente fez no Covida, e também para a estruturação, né, da equipe que vai trabalhar nesse projeto, porque a gente não está falando aqui de uma iniciativa de curto prazo. Como o Marco colocou super bem, a gente está falando de transformação cultural. E para eu falar de uma transformação cultural e de uso do dinheiro, e como eu olho para essa aplicação do recurso lá na prática, leva tempo. Então, é um projeto que vai durar 4 anos, 5 anos, talvez 10 anos. Então, enquanto eu estou desenvolvendo esse território ao longo dos anos, eu preciso de recursos, né, que muitas vezes terão que ser filantrópicos para estimular, né, pequenos negócios que estão nascendo, e aí tem um risco mesmo desse negócio simplesmente não virar, tem que ter toda uma análise, um cuidado, um olhar de perto, mas existe um risco, né, então todo esse equilíbrio, essa balança que o Marco trouxe de risco, esse equilíbrio do risco, retorno e impacto, ainda é um desafio nesse ecossistema, né, mas dá para escalar. Com esse programa do Territórios Regenerativos, a gente mirando movimentar 500 milhões em pelo menos 20 territórios no Brasil. O da Mata Atlântica é o primeiro, né, que a gente vai englobar ali 3 estados. Então dá para escalar, mas é um desafio, como o Marco falou, grande e precisa de muito dinheiro. Então a gente precisa movimentar vários atores do ecossistema para conseguir escalar e levar o recurso para onde ele precisa ir. É uma curiosidade que eu não falei, o nome da TRE significa fluir em Tupi-Guarani, e a gente traz essa narrativa do fluir saudável do dinheiro, né? A gente até usa muito a metáfora da água, que por onde a água passa, ela chega naqueles lugares que estão mais secos, né? E ela passa ali para gerar vida, para permear aquela secura e gerar vida. Então, o dinheiro precisa fazer esse caminho, ele precisa percorrer as áreas de maior necessidade para poder gerar vida, para poder transformar. É nisso que a gente acredita, dá para escalar, mas são vários desafios. Obrigada, Lívia. Vamos ficar na expectativa, então, dos próximos desafios aí da TRE e desse programa do Territórios. Bom, então vamos para as perguntas do público. Greta, o pessoal te pergunta aqui, a Marina Campos te pergunta quais são as metas da Latin Impacto para os próximos anos? E ela pergunta também se o mercado aqui do Brasil é muito diferente do global, enfim, dos Estados Unidos, por exemplo. Enfim, assim, você fazer como é que o Brasil está aí na fila do pão? Legal. Bom, acho que como metas, a gente está, acho que assim como, né, o Marco e a Lívia trouxeram, a gente está num momento ainda inicial e sentindo também muito a necessidade de trabalhar essa awareness, né? De fato, é um tema ainda, por mais que não é Venture Philanthropy, no caso, né? Blended Finance, acho que é um tema mais novo, mas Venture Philanthropy não é um tema novo, mas que ele é uma metodologia, né, pouco utilizada no Brasil. Tanto é que quando a gente fez o mapeamento, muitas das iniciativas que foram mapeadas nunca se enxergaram nesse lugar, né? Nunca se enxergaram nessa caixinha e falaram, não, mas isso não é Venture Philanthropy, acho que tem ainda um desconhecimento e a gente está trabalhando muito nesse primeiro momento para aterrissar esse tema, para trabalhar essa frente de conhecimento, disseminação de conteúdos. A nossa primeira meta, de fato, é conseguir abrir a rede para membros, né? Acho que por causa do Covid, alguns dos nossos planos tiveram que ser repensados, assim, acho que como os de todas as organizações do mundo, e a gente prorrogou um pouquinho essa abertura para membros, que a gente está trabalhando para fazer no começo do ano que vem. Então, a gente, como primeira meta, é lançar essa rede, ter um número de membros mobilizados, a gente espera aí, pelo menos nos primeiros 2 anos, ter um número de 100 membros, mais ou menos, né? A gente não tem metas tão ambiciosas em todos esses países, principalmente Brasil, Colômbia e México, que é onde a gente tem equipe.
mas a gente está mobilizando atores aí também nos outros países, e principalmente que a gente consiga, né, o que a gente está se colocando aqui como rede é muito ir para esse lugar da ação, conseguir estimular e facilitar que os membros dessa rede, né, que são esses diferentes provedores de capital, que a gente consiga fomentar a colaboração entre eles, projetos em cofinanciamento, estruturas de blended finance, mecanismos, acho que tem, né, acho que como foi apresentado aqui, inovação e oportunidade é o que não falta, mas de fato tem um caminho para percorrer antes disso, né? A gente sente ainda uma necessidade enorme de nivelar conhecimento. A gente está trabalhando, por exemplo, com uma comunidade de aprendizagem de finanças inovadoras, que é um grupo de organizações que está próximo a gente, né? São esses futuros membros, são organizações que, na verdade, já vêm apoiando essa construção desde o ano passado, são nossos apoiadores, digamos assim, porque queriam, no primeiro momento, entender o que é isso. Finanças inovadoras é o quê, sabe? Então, acho que tem ainda esse desconhecimento, a gente está trabalhando, né, em tentar nivelar isso, para, no segundo momento, a gente conseguir, de fato, estimular e facilitar que, pelo menos, essas práticas sejam, né, internalizadas e cada um consiga implementar isso nas suas organizações. Mas, no primeiro momento, assim, em primeiro lugar, lançar a rede. Com relação ao lugar do Brasil na fila do pão, acho que a gente está um pouco atrás, né? Acho que a gente vê, na verdade, por ser um tema novo, assim, acho que não é de jeito nenhum a síndrome do cachorro, como fala? A síndrome do não sei o que lá que brasileiro, que a gente fala que brasileiro acho que não é isso, mas como é, Raquel? Vira-lata. Isso. Eu acho que não é esse lugar, mas é de fato, né? Acho que fazer um mapeamento foi muito bom para a gente, para também entender, né, como esses atores do ecossistema que já estão nesse ecossistema de negócio de impacto, por exemplo, enxergam a temática. E de fato é que muitos ainda têm muita dúvida. Então, acho que das iniciativas que a gente mapeou, por mais que elas sejam muito boas, poucas de fato foram, né, instituídas para, não, eu estou construindo uma iniciativa de venture philanthropy, eu estou criando um fundo de venture philanthropy. Há muitos, por exemplo, né, o Votorantim, nem sei se eu posso falar isso, não sei se a Thalita está aqui, eles têm um programa há 10 anos, que é uma parceria com o BNDES, que é um programa Redes, que é uma iniciativa de venture philanthropy que eles nunca enxergaram dessa maneira. Então, acho que é um lugar, eu acho que a gente tem prática, assim, a melhorar. Por exemplo, acho que assim como muitas coisas no Brasil, a gente tem um olhar de curto prazo, então quando a gente está falando de apoio de longo prazo, né, acho que, por exemplo, esse exemplo que a Dynamo tem de apoio ao Vivenda, que é quase pegar os caras no colo e ajudar, né, o negócio acontecer, a gente vê isso acontecendo com menos frequência, por exemplo. Acho que, assim como já foi dito, existem barreiras jurídicas, né, e regulatórias que, por exemplo, a gente sente que nos Estados Unidos, na Europa, as fundações já fazem investimentos, já recebem o retorno, isso é menos um tabu. Aqui a gente sente que ainda para as fundações, para o capital filantrópico, tem muito essa coisa, primeiro que muito medo de Ministério Público e toda essa história, e de fato é um tema, né, não é trivial o medo, e ao mesmo tempo que muitos, né, quando você vai falar com o mercado financeiro, muitos reclamam que falta esse capital first loss, esse capital com mais apetite ao risco, esse capital mais disponível aí, mais paciente. Então, acho que ainda assim são temas que a gente tem que se desenvolver, ao mesmo tempo que, comparando o Brasil com os outros países da América Latina, né, nesse mapeamento que a gente fez, a gente percebe que nessa questão de inovação financeira o Brasil está à frente, né? Então, acho que tem aqui já muitas iniciativas acontecendo nesse sentido, por exemplo, com relação ao Covid, né? Acho que muitas, o Covid-20, o Estímulo 2020, algumas outras que foram criadas, que já estão nesse molde, né, de blended finance, a gente viu menos esse tipo de iniciativa nos outros países. Então, acho que é interessante fazer essa comparação justamente para aprendizado, né? Eu acho que o que vem sendo desenvolvido pela EVPA na Europa e pela EVPA na Ásia tem servido para a gente muito de aprendizagem, né? Na verdade, a gente se inspira muito neles, no que a gente pode fazer aqui. De fato, eu vejo um potencial enorme aí nessa construção. Greta, quem quiser acessar esse material... Vai ser lançado no final do ano. Legal. Então, eu vou deixar aqui o site da Latin Impacto para... Enfim, lá já tem algumas publicações que vale a pena, assim, quem quiser entender melhor o tema. Acho que as publicações que a gente tem, na verdade, que são as que a gente traduziu da Europa e da Ásia, vale a pena, acho que são conteúdos muito ricos.
esse primeiro mapeamento, que é o primeiro estudo nosso, vai ser lançado até o final desse ano. Mas eu deixo aqui o site, até quem quiser ter mais informação, se cadastrar para receber newsletter, essas coisas. A gente tem oferecido aí uma série de eventos. A gente fez um curso agora de Venture Philanthropy, então estamos trabalhando bastante nessa gestão de conhecimento. Eu vou colocar aqui, tá? Legal. Bom, dando seguimento, eu queria convidar, então, o Marco a responder algumas perguntas do Pedro Alves. Marco, não sei se você consegue responder todas, mas aqui, vamos lá. O Pedro pergunta, né? Poderiam, por favor, explorar mais a questão das técnicas tradicionais de capital de riscos que são aplicadas no Venture Philanthropy? O que é aplicado do capital de risco tradicional, da indústria de Venture Capital no Venture Philanthropy? E ele pergunta, na emissão de debênture do programa Vivenda, por exemplo, 0% do valor captado veio de fundo filantrópico. Ele está incluído, então, nessa lógica, né? A gente pode considerar que o programa Vivenda é um case de Venture Philanthropy? E a última pergunta dele, na opinião de vocês, qual o principal obstáculo ao desenvolvimento de novas ofertas de produtos financeiros de impacto? Obrigado, Raquel. Obrigado, Pedro. Bom, do ponto de vista das técnicas, a gente tem que olhar para essa palavra venture, né? Quer dizer, a gente está buscando aplicar na perspectiva de desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de modelos, desenvolvimento de iniciativas que tem risco embutido, uma visão de sustentabilidade financeira. Então, eu acho que esse é o primeiro pilar, né? Buscar aqueles projetos, aqueles ativos que tenham a condição de se estruturar e ter viabilidade financeira, porque senão você não consegue contemplar aquele aspecto que eu comentei do retorno, né? O retorno é essencial para essa natureza de estrutura. Do ponto de vista de mecanismos, não é aí onde está a maior inovação, né? Porque você está falando de debênture, você está falando de contratos de dívida, você está falando de CRI, você está falando de instrumentos que já existem no mercado, já são regulados. Eu não vejo que é por aí que a gente vai ter o destravar da grande inovação. Ou FIPs, né? Fundos de investimento e participações para caso de equity. Então, usar os instrumentos que já existem, os mecanismos que já existem, aplicado a esse conceito. O que está mudando aqui é a natureza do recurso. No caso, é um recurso filantrópico que pode estar entrando, de alguma forma, em um dessas estruturas, desses mecanismos, desses veículos de mercado, que tenham como lastro de ativos, né, que tenham no seu portfólio projetos com essa natureza de impacto socioambiental, né? Então, eu diria que aqui a gente está falando do ponto de vista de estrutura, algo que usar o que já existe, mas fazer os arranjos de forma inovadora. E o propósito muito bem definido, né? Do ponto de vista dos desafios, eu vou deixar o Vivenda no meio para responder depois, que são mais fáceis de responder. Do ponto de vista dos obstáculos, para a gente criar novos produtos financeiros de impacto, olha, minha experiência é que é mais desafiador você fazer essa curadoria dos ativos e o desenvolvimento das oportunidades para que elas tenham o nível de exigência atendido na ótica desses atores, principalmente os do mundo financeiro. Então, a gente tem que entender que a gente está num estágio inicial dessa indústria. Então, os ativos não estão consolidados, não são ativos de enorme maturidade. Pelo contrário, são ativos no seu estágio inicial, no seu estágio intermediário. Então, é claro que eles têm fragilidade. Então, assim, fazer essa curadoria, esse desenvolvimento, para que eles tenham a possibilidade de chegarem numa estrutura profissional, robusta e qualificada a mercado, é um desafio. Então, tem um aspecto, e a gente, vou usar uma palavra mais técnica, isso seria o papel de uma facility de desenvolvimento, vamos dizer assim. A facility de desenvolvimento precisa se conectar com a facility de investimento, que é o mundo financeiro, são os veículos, são os mecanismos. Então, a gente não pode olhar só um lado, né? Se eu olhar só o banco,
você olhar só o fundo, você olhar só quem está gerindo o portfólio de recursos, a gente tem que olhar para o outro lado. Como que estão estruturadas essas facilities de desenvolvimento que estão fazendo essa curadoria e qualificando os projetos? Se esses dois mundos não fizerem essa sinapse, a gente vive as dores que a gente vê no mercado. Então, às vezes, como é que a gente enxerga isso? Um fundo que precisa analisar 1000 negócios para fazer 3 investimentos. Né? Um banco que não consegue botar de pé uma operação de impacto porque o que chega lá não passa nos comitês. Então, esse papel, quando acontece isso, é um sinal de que a estruturação do projeto não está no grau de maturidade, ou na forma da linguagem, ou no arranjo que dá fit com aquele investidor. Então, conseguir fazer isso, eu acho que na velocidade, na intensidade e na profundidade, é um desafio geral de algo que está no estágio inicial e que, consequentemente, a tendência é de melhorar, a tendência é de evoluir, mas é um desafio hoje. Então, o Venture Philanthropy aqui pode ser muito importante para destravar isso, porque quando você financia e apoia as operações que conseguem fazer toda essa facility de desenvolvimento, você está preparando, originando um deal flow, um pipeline para o capital poder aportar o recurso. O mercado não tem muito essa visão, né? Dizer assim, não, eu quero aportar lá no projeto. E o projeto como vivenda, a Greta falou, e o vivenda se estivesse sozinho, será que ele chegaria até onde ele chegou? Entende? Poderia até chegar, mas será que no mesmo tempo? Ou levaria mais 5 anos? Então, esse é um olhar mais sistêmico que a gente precisa ter. E no caso do Vivendo, na emissão da debênture, né, o percentual ele foi 40-60. 40% foi de cota subordinada, aportado por investidor de cunho mais filantrópico, e 60% foi capital mainstream, foi capital foi distribuído, né, pelo Itaú, né, para os investidores do private banking. Então, essa foi a equação que ficou. Então, a lógica do papel da debênture já nasceu com esse processo que eu estava falando. Ele já foi criado no seu desenho com essa estrutura. Mas é importante lembrar que, para ser coerente com o que eu estava falando, para o Vivenda chegar no estágio de conseguir a gente, né, pensar sequer numa debênture, foram mais de 3 anos e meio de desenvolvimento de trabalho, entende? Então, foi toda uma facility de desenvolvimento trabalhando durante 3 anos e meio até aquele ativo chegar num estágio que se diga assim, bom, agora eu consigo chegar para o mundo financeiro e ainda com todas as fragilidades que isso significa, né? Então, a gente atingiu aquele estágio 0 ali. Antes disso era negativo, não conseguiria, não passaria no crivo dos atores, entendeu? Então, eu acho que esse é o... Se eu não respondi, Pedro, aí você complementa aí no chat, mas é por aí o caminho. Estamos nos encaminhando para o final. Vou fazer, então, as últimas perguntas para a Lívia agora. Lívia, pergunta da Marina, e ela questiona que tipo de negócios foram apoiados pelo Covid, se teve algum foco demográfico ou de algum setor em especial. E ela pergunta se o Covid está aberto para doadores, ainda que essas doações venham de pessoas físicas de valores menores. Legal. Bom, Covid, a gente não teve nenhum foco demográfico ou setor, a gente realmente recebeu de tudo. Para vocês terem uma dimensão, recebemos 282 inscrições de negócios e chegamos aí em 47 aprovados. Então, reforçando esse ponto que o Marco trouxe, do grande desafio de aprovar negócios que estejam prontos para receber algum tipo de investimento e se adequarem também numa estrutura que oferece certo risco, né? E não um altíssimo risco. Então, o capital filantrópico pode vir realmente para embarcar mais gente, apoiar ainda mais negócios que estejam em fase inicial, por exemplo. Mas no Covid, a gente aprovou negócios que já estivessem com histórico de faturamentos, de lucro, já um pouco mais estruturados aí numa etapa mais avançada. Então, o recorte foi tamanho de negócio, análise de impacto positivo e de crédito. Então, a gente tem negócios de 10 estados diferentes e de, se não me engano, 8 segmentos diferentes. Então, tem um portfólio aí bem legal. E a gente está recebendo doação, sim.
Eu deixei aqui o e-mail no chat para quem quiser falar com a gente sobre doação. A gente não fez nenhum tipo de plataforma para isso, porque o foco realmente é que as pessoas invistam com retorno. A gente tem um recurso de doação já no fundo, mas para quem tem interesse em doar, é sempre muito bem-vindo. Esse fundo vai ficar ainda mais completo e mais seguro para os investidores. É uma reserva de apoio bem importante. E queria aproveitar aqui para responder o Johnny sobre se a gente pensa em entrar na estrutura de capital das empresas nas quais a gente investe. Respondendo como TRE, por enquanto não, isso ainda não está nas nossas estratégias e modelo de negócio da TRE. A gente está muito nesse lugar de apoiar o desenvolvimento dos negócios, para fazer essa curadoria de negócios, para receber investimentos e fazer a conexão com os investidores. A gente, pessoa jurídica como TRE, a gente não vai investir, por enquanto, no capital das empresas, na estrutura de capital das empresas. Muito obrigada, Lívia. Imagina. Bom, quero agradecer a todos pela oportunidade de estarmos aqui, né, debatendo esse assunto, aprendendo com cada um de vocês. Obrigada, Greta, e obrigada, Marco, obrigada, Lívia. Agradeço a todos em nome do Lab. E queria, então, abrir para que a Ana possa fechar o nosso evento junto com a gente. E, enfim, quem tiver novas perguntas, depois esse evento vai ficar à disposição de quem quiser assistir novamente. A gente vai também disponibilizar a sua apresentação, né, Greta? Para aqueles que tiverem interesse. Vai estar disponível no site do Lab depois do World Invest Week. E para quem quiser participar de outros eventos do World Invest Week, eu estou circulando aqui embaixo agora o link que tem a programação completa mundial. E também no site do Lab a gente encontra a programação brasileira, né? Então, hoje a gente teve um painel sobre tokenização de ativos, que foi bem interessante. Amanhã a gente vai ter um painel sobre diversidade no mercado financeiro. São vários eventos acontecendo aí, tanto no Brasil quanto no mundo, todos gratuitos para quem quiser, enfim, continuar acessando esse conhecimento. Obrigada, Carol, por favor, fica à vontade. Só agradecer mais uma vez, até para mim pessoalmente bastante rico as visões que foram trazidas aí pelo Marco, pela Lívia e pela Greta. Como eu disse na minha fala inicial, eu acho que é um tema que merece uma maior relevância, um maior destaque, né, no mercado, entre os atores. Essa discussão não pode ficar, como a gente costuma dizer, entre os convertidos, né? Ela precisa alcançar outros públicos. E agradecer que vocês tiveram a disposição de vir aqui comentar sobre Venture Philanthropy, sobre investimento de impacto na World Investor Week, que eu acho que é um tema que realmente vem tomando aí um novo fôlego, né? Com a pandemia ficou muito evidente que a gente não pode só olhar para retorno financeiro, a gente tem que começar a olhar para outros tipos de retornos dos investimentos. Então, agradecendo mais uma vez, obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Até já, pessoal. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Boa noite.